Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Caso Bizarro. Fazia muito tempo que a gente não tinha Caso Bizarro com ouvintes, então é o primeiro de 2022 e eu trouxe aqui hoje um casal muito especial, um casal que vocês pedem há muito tempo e que eu já fui lá no podcast deles e vocês amaram o episódio, então entra aí, Foquinha e André. Fala, seus casos bizarros! Caramba, eu tô extremamente honrado com essa abertura aí, de saber que pediram a gente, de Pediram. saber que é bizarro. Não, assim, é aquela coisa, né? Não sei se é bom ou ruim, porque eles pediram, né? As pessoas pedem pra levar no caso bizarro. Então você fica Mas meio é- assim, pô... Mas é melhor estar nesse aqui do que assassinar alguém e ter um episódio especial sobre o caso, né? É. Então, É verdade. Aí o clima ficou um pouco tenso é o agora. melhor clima- jeito de participar do modus operandi é assim. Eu acho que é o melhor jeito. Gente, Amiga, obrigada. tô animada por esse momento, porque a gente tá falando de gravar faz tempo e finalmente veio aí. Sim. Veio aí, a gente, infelizmente, não é ao vivo, né? Como a gente gostaria. Mas a gente vai aproveitando como dá. E, gente, é o quadro normal, casos bizarros, como que funciona? Os ouvintes mandam os casos bizarros. Eu costumo criar os títulos das histórias. Então, né, dou aquele momento de publicitária, né? Criando um grande título. Às vezes a galera manda um título tão bom que eu nem mexo em nada. Então, eu separei alguns casos que eles não leram antes, que a gente faz sempre questão de que seja a primeira vez que lê pra gente já interagir da melhor forma possível. Quando o título vem bom já, você fala que veio bom ou você fala que você mudou mesmo assim? Depende, Só pra saber o tipo de depende. publicitária que você tá sendo, entendeu? Eu gosto de falar assim, não, esse título foi eu que fiz. Aquela Entendi. publicitária que, deixa sabe? claro, é. Que deixa Clássico, né? claro. Publicitário Não, e eu clássico. fiz sozinha esse título. A gente tem uma equipe aqui de 15 pessoas, mas eu fiz sozinha esse título. Eu sou Nossa, essa eu sonhei com esse publicitária. título. Eu sonhei com esse título. Acordei e falei, nossa, eu preciso escrever. Veio na cabeça e eu escrevi no meu bloquinho de notas Exato. no meio da noite. Querem começar? Bora. Sim, bora. Lembrando que esse episódio também tá no nosso canal do YouTube, no Modus Pod, então vocês podem ver as nossas carinhas lá também, interagindo com os casos, né? Bem, bem estranhinhos. O primeiro caso se chama Uma Casa Nada Tranquila. Foi um título meu, tá? A propósito. Gostei, criou um suspense já. Já Eu gosto deixou... do clickbait. Eu gosto do não. clickbait. Todos os títulos são clickbaits. Todos. Sabe aquela coisa meio do YouTube? Será que eu estou saindo do YouTube? Uma coisa bem assim. Bem YouTube 2015. Bem YouTube Eu e Carol 2015. brigamos. Eu e E Carol as duas brigamos. assinam. O Modus acabou? Tá. Olá, Modus. Olá, Operanders. Olá, Modes. Hoje trago um caso com crime e espíritos para agradar a gregos e troianos. Porque o que a gente gosta mesmo é de passar nervoso lavando a louça por causa desse podcast maravilhoso. Então vamos lá. Quando eu era criança, minha família mudou de cidade por conta do emprego dos meus pais. E a minha mãe passou um bom tempo procurando um lugar bacana e seguro pra gente morar. Quando chega nesse ponto, a gente já sabe que eles falharam, né? Sim. Assim, Com Esse é, gente- esse é o primeiro minuto do filme. minuto Vai do dar filme. merda. Não, estamos procurando um lugar bacana e seguro para morarmos. Não conseguiu. Não. Foram meses de agonia morando em um quartinho da casa do meu tio, até que um belo dia, a minha mãe finalmente encontrou a casa perfeita. Espaçosa, num bairro de classe média da cidade, e o aluguel era super em conta e cabia no orçamento da família. O meu pai achou estranho o aluguel baixo, mas a dona de casa disse que era por conta de alguns reparos que precisariam ser feitos, e porque era uma casa relativamente antiga. O golpe tá aí, né, gente? O golpe tá aí, gente. A proprietária já dá essa. Falar assim, não, tem muito reparo, vamos diminuir. Né? Vamos diminuir. Ei. Repara, tem uns espíritos aí que a gente precisa reparar. Tem uns corpos aqui que a gente tem que reparar, mas só isso. Depois de uma visita super rápida na casa, porque a dona do imóvel repetia sem parar que estava com pressa. Gente, olha que Gente, desespero. tava na cara. Meus pais acabaram assinando logo o contrato para não perder a oportunidade milagrosa. Ocorre que alguns dias depois, quando chegamos na casa com a mudança,
A minha irmã mais velha notou algumas manchas que os meus pais não tinham visto antes. Eram manchas vermelho escuro que estavam no passeio de cimento e também em alguns cômodos, como nos rejuntes do piso da sala. Os meus pais, achando que as manchas eram de tinta, deixaram para os meus 2 irmãos a responsabilidade de limpar. E eu até lembro de ficar ajudando os meus irmãos, esfregando as manchas, né, com uma escovinha e tal. E aí, depois da faxina, bora mudar, foi tudo tranquilo. Alguns dias se passaram e a minha irmã, na época tinha 14 anos, começou a apresentar alguns problemas sérios para dormir. Ela reclamava com a minha mãe que ela ouvia gritos horrendos durante a noite. E por isso ela vivia chorando e ficava muito abatida. E a minha mãe falava que sentia uma opressão estranha no lugar, que ela sentia até náuseas fortes sempre que chegava do trabalho. Como se aquele ambiente da casa fizesse mal para ela de alguma forma. E outras coisas estranhas e aleatórias aconteceram, como, por exemplo, o tampo do vidro do fogão que se estilhaçou durante a noite no mais absoluto nada. Gente. Lá vem. Vale ressaltar que era o ano de 1999. Nós não tínhamos computador nem internet. Na casa do meu tio não tinha TV. E quando a gente mudou, a família não tinha geladeira, não tinha nada. Então a gente não conhecia ninguém da cidade. E os vizinhos meio que torciam a cara, porque a gente era os pobretões cheios de filhos que tinham chegado na área. Enfim, a classe média brasileira. Não muito tempo depois, o meu pai acabou comprando uma televisão. Imagine qual foi a nossa surpresa quando estávamos reunidos na sala, assistindo TV, e vimos a fachada da nossa casa no Jornal Nacional. Ah, não, local. E vimos a fachada da nossa casa no jornal local. Total. Eu arrepiei. Que? Olha isso. A reportagem falava sobre a filha de uma empresária que havia sido brutalmente assassinada pelo marido na mesma casa onde eles viviam juntos. Isso mesmo, a casa onde estávamos morando naquele exato instante. As cenas da reportagem mostravam o local do crime e as filmagens foram feitas antes da nossa mudança. Eu era bem jovem na época, mas eu já tinha noção da situação. Imaginar que uma pessoa tinha sido assassinada naquele lugar era muito assustador. Eu tinha esfregado com água e sabão que muito provavelmente era o sangue da vítima. E eu fiquei muito chocada e naquela noite ninguém em casa dormiu. Porra. Gente. Olha isso, Você nem que tá gente. nessa casa na noite. Né? Gente, mas eu tô muito em choque. Cara, o que você faz? Mas calma. Tem mais coisa ainda? Não, Tem tem mais mais? coisa. Então vai. Acabou que os meus pais chamaram um pastor, amigo da família, para fazer uma oração por lá. Ele morava em outra cidade, então ele não sabia do que tinha acontecido. Mas quando chegou, falou que Deus tinha pedido para ele orar por toda a casa. E que ficou fazendo por alguns minutos... o que ele ficou fazendo por alguns minutos enquanto esperávamos na sala. Ele levantava as mãos, gritava, chorava e pedia proteção divina para aquele lugar e para todos nós. Quando terminou, o pastor disse que sentiu uma coisa muito forte enquanto orava, algo pesado e muito negativo, mas que a partir dali as coisas ficariam melhores. E de fato, depois daquele dia, as coisas melhoraram bastante. A nossa casa voltou a aparecer no noticiário várias vezes, sempre que o jornal trazia alguma novidade do caso. Inclusive, o assassino chegou a ser preso e foi posteriormente condenado pelo crime. Eu tentei recuperar alguma matéria ou vídeo da época, mas não consegui. Só sei que pelo tempo todo que vivemos, cerca de 5 anos, os moradores do bairro consideravam os meus pais loucos por aceitarem morar naquela casa. Mal sabendo que, na verdade, os meus pais foram enganados pela mãe da vítima. Mas pelo menos o preço do aluguel era barato. É isso. Saiba que nesse momento eu estou chorando de emoção debaixo de alguma mesa por vocês terem lido o meu caso. Um beijo e obrigado. Eu gosto muito que acaba a história e a moral da história é, pelo menos o aluguel era barato. O aluguel era... E não tá errada. E não tá errada. É isso. Agora, assim, eu tô em choque como deixaram o vermelho do sangue na casa sujo. Eu acho que provavelmente não dava pra tirar, né? Tipo, deve ter sido... eu acho que impregna, né? E aí eu tem acho algumas casas que... Porque por conta do modus operandi, às vezes tem algumas histórias que a gente lê, e eu lembro da história do Starcase, vocês sabem? Aquela história que o cara é considerado culpado de empurrar a mulher da escada e tal, mas ele fala que ela caiu, enfim.
E até hoje, o sangue dela tá lá na parede. Eles não tem como tirar. Eu não entendo isso, porque Que dá pra horror! você passar uma tinta, né? Enfim. É, passa uma Mas, tinta. mas impregna total. Aí é muito louco. Aí, tipo assim, aí eles estavam lá, acabaram de mudar, e de repente começaram a falar da casa no noticiário. Não, total. Eles descobriram É assim, estranho. acabaram de mudar. Eu ia achar E aí muito que era continuam um falando da. filme. Gente, que estranho também. Eu achei muito louco isso. Uma vibe meio de série, né? Que você precisa. Ah, Aparece na televisão na hora que você precisa as coisas pra explicar, né? É. Para as exato. pessoas. Exato. Que a Você gente fala, isso daí é coloca. mentira. Ninguém nunca É. acontece isso. Olha lá. Exatamente. E eu acho Toca o muito telefone na louco, hora. porque não É. é uma coisa fácil do tipo, você tá morando sozinho, você pode, sabe, meter o louco e sair. Você tá com a família. E é uma cidade pequena, né? Às vezes não é fácil de encontrar casa. Nos anos 90, não devia ter nenhuma É. casa, né? Devia ser difícil de arrumar casa. E eu acho também Então, que 22 anos depois agora, a gente teve acesso a muita história, muito filme de terror, muita coisa. E pelo é menos verdade. 8 das 10 coisas que ela falou que aconteceram no dia que for alugar a casa, você teria pulado fora, porque você já viu isso acontecer e não dá certo. É. Nos Se a anos pessoa te 90, você tinha o apressa, básico, né? é o básico, total. Se a corretora te apressa, gente, assim, bom sinal não é, né? O que você não quer que a pessoa descubra que tem na casa? Pois é, e ainda falar assim: "Ah, não, precisa fazer uns reparos, a gente vai abaixar o preço". Não, gente, ninguém deixa o preço lá e aí você fala que tem reparo pra fazer, aí vai negociar. É muito difícil, assim, já, né, diminuir o preço, assim. Mas ela falou que quem falou pra ela era a mãe da vítima? Foi. Foi a mãe da vítima, o que deve ter sido Gente, que louco. pesadíssimo, né? Porque você precisa Nossa. alugar a Pesadíssimo. casa, mas aconteceu uma Nossa. coisa horrível, não sei nem. Sei lá. E aí, você tá nos anos 90, você vai fazer o quê? Você vai sair correndo? Não tem o que fazer. Não tem, gente. Não tem, 2021 né? dá pra 5 você anos. pedir um Uber, entendeu? E Não dá. fugir. Um Uber, ir pra um Airbnb, ir pra Exato. um, sei lá. Nos anos 90, você tem que assistir a fachada da sua casa no jornal. É isso aí que sobrou pra você, entendeu? E Deus justifica do muito céu. aparecer tanto na televisão, porque os anos 90 era basicamente isso, né? Era É. espremer pra sair sangue. Então, pô, você tem uma cidadezinha que foi assassinada uma mulher. Vamos Sim. usar isso aí o máximo que puder. Ainda mais Muito que o me cara foi admira. encontrado depois, né? É. Mas muito me admira não ter ido imprensa na casa dela. Sim, Ter, tipo assim, ficado só falando no noticiário e ninguém aparecer lá na casa dela, não tem imprensa indo atrás, não tem ninguém é filmando, verdade. É verdade, não Medo. podia é? ter sido pior ainda, né? Tipo, podia ter a mídia lá enchendo o saco, pedindo pra eles darem opinião. Já pensou eles aparecerem na TV? Meu, eles só queriam uma casa Eles tranquila, só queriam, sabe? eles só queriam dormir, sabe? Mas aí, é Ai, uma dúvida que ficou coitado. pra mim. Eles ficaram lá 5 anos, convivendo com essa loucura. Tipo, a irmã dela provavelmente continuou ouvindo grito, a mãe continuou com dor de Ah, cabeça. é. Tipo, o Ele disse pastor que. resolveu? Ou tem alguém morando Ela nessa disse que casa nesse deu. momento? Seria bom. Olha, eu queria muito essa informação da. Seria Inclusive, já tudo. ajuda, já conta pra gente se tem alguém morando nessa casa, se você sabe. É. Mas o que ela falou foi que depois que o pastor foi, as coisas melhoraram. Mas o que eu acredito, né, assim, longe de mim ficar questionando a fé dos outros, mas eu digo assim, o que eu acredito que pode ter acontecido também é que ao conhecer a história da casa, talvez tenha se tornado mais tranquilo pra eles, assim, né? Porque eu acho que era uma coisa meio. Eles estavam ali naquela casa, eles não conheciam direito, sabiam que tinham coisas estranhas, mas não entendiam o porquê. E aí, talvez, ao se deparar com o porquê, eles tenham, não sei, ficado mais Ah, não. tranquilos. Eu ia Imagina, enlouquecer aí que eu descobrir por soube que a quê. mulher morreu e que os gritos devem ser dela, eu ia ficar Não. desesperada. O tranquilo que eu digo assim, de saber o que aconteceu, porque tranquilo com isso não ia dar mesmo, não. Nossa, meu Deus, ia ser pior, acho que pra mim. Porque até então eu tô falando assim, tô viajando aqui, né? Aí você Você sabe que prefere realmente se alguém morreu. alienar. Aí você começa a ligar as coisas, o sangue, o grito, não sei o quê. Aí, não, Deus do céu. Não tem condição não. É Bom, verdade, é começou verdade. leve, né? O programa. Começou Gostei. Tranquilinho. tranquilo. Gravando à noite, eu e a Foquinha separado, porque ela tá com Covid, vamos dormir cada um separado hoje. Vai ser bom. Vai ser bem tranquilinho. Tem várias Vai ser bem histórias aí da hora. tranquilinhas. Que ótimo.
A ligação tá caindo aqui, gente. Vai, gente, lê um aí. O título é Eu Acho Que Eu Vi um Lobinho. Já gostei. Oi, modos. Meu nome é Isadora, tenho 20 anos e moro no interior do Rio Grande do Sul. Deixo o título por sua responsabilidade, Mabê. E aí, Mabê? Passou ou você que mexeu? Não, eu que fiz o Não, título. você que fez, né? No caso. Ah, tá. Acho que era tipo assim: você sabe o que faz aí com o título. Não, você que fez. Adorei o título. Para contextualizar, minha família sempre foi composta por médiums, porém nunca fui ligada a nada relacionado. O meu caso ocorreu há uns meses atrás, no domingo à noite. Estava dentro do carro, eu e meu namorado e um casal de amigos que demos carona até a casa da menina desse casal. A casa dela é num beco. Para sair dali, tem que fazer aqueles retornos de 3 pontos. Retornos de 3 pontos? Eu entendi que é tipo fazer assim, assim, assim. Sei lá, eu inventei na minha cabeça. Inventou. Tá, um É. retorno de 3 pontos. Ficou aí. Primeira vez que eu ouço esse tipo de retorno aí. Eu também. Eu não quis pesquisar, gente. É. Porque eu queria fingir que eu sabia. Se vocês falassem, Vamos imaginar, claro. Eu ia vamos falar, imaginar, gente, Vamos imaginar. óbvio. 3 pontos. 3 foi. Foi. Meu namorado sempre faz na frente. Gente, não entendi. Vamos de novo. A casa dela é num beco e para sair dali tem que fazer aqueles retornos de 3 pontos. Meu namorado sempre faz. Ah, já sei. Na frente de um terreiro baldio, que é 2 casas ao lado da nossa amiga. Eu acho que é Ah, é o assim, quando você famoso vai virão, sem será? bica numa casa, dá ré e vai. É isso? Eu chamo Eu de acho que a gente tá famoso. perdendo um pouco o foco da Eu história, chamo que de tinha virão. médium e tal, e Você chama o quê? Eu Você chamo chama de do quê, Mabê? virão. Tipo, dar um virão no meio da rua, sabe? Fazer alguma coisa assim. Eu chamo deu um de virão. vira aí aqui nessa casa. Mas enfim, vou seguir. Meu namorado sempre faz na frente de um terreno baldio que é 2 casas ao lado da casa da nossa amiga. Só que no momento que ele parou o carro na frente do terreno, eu vi um troço de quase 2 metros. Estranho com olhos vermelhos. Parecia uma espécie de lobo. Na hora gelei, porém fiquei quieta. Até aí tudo bem. Largamos nossos amigos e íamos em direção à minha casa. Chegando lá, contei o que vi para minha mãe, que acredita muito nisso. Na hora, ela falou para não sairmos. Tínhamos que ir na casa do meu namorado ainda, e eu disse que estava tudo tranquilo e fomos. O trajeto da minha casa até a dele é super normal, só que na volta, retornando para minha casa pela segunda e última vez, eu comecei a me sentir mal e observada. Falei pro meu namorado e ele simplesmente fez sinal de silêncio, o famoso shh. A partir daí, meu corpo enrijeceu e eu comecei a chorar e gritar, descrevendo que era aquele troço nos perseguindo. Me assustei muito, meu namorado também. Durou uns 10 minutos toda aquela situação estranha. Quando passou e eu me acalmei, fomos para casa e não queríamos mais pensar nisso. Esse foi meu caso. Gostaria que não se repetisse em hipótese alguma. Passei muito mal. Acho que foi isso que ela quis dizer. Gente, então, calma aí, eu só tô confusa com uma coisa aqui. Ah, Eles estavam se sentindo observados e tal. E aí, realmente, o troço estava seguindo eles? é o que ela sente, né? O que ela Eu sentiu. não entendi que. Ah, ela sentiu, ela não viu. É, pelo que eu entendo porque também. ele falou o shh pra ela, né? Então. Yeah. E isso, na hora que ele falou o chill pra ela, eu já fiquei meio assustada. Porque eu comecei a pensar assim, será que o negócio tá nele? Será que ele só mandou ela ficar quieta? Será que ele viu alguma coisa? Mas ela não traz muita informação, né? Agora eu só queria trazer uma coisa muito então. importante, que é o primeiro momento que ela vê ele e que ela decide não contar. Gente, se você visse algo que parece um lobo de 2 metros numa rua, você vai escolher não contar pra ninguém? Óbvio. Imagina, nem fudendo. Aí, na hora eu saio gritando. Imagina. Eu ia desmaiar. Eu ainda ia falar, bota a luz, aumenta a luz pra gente ver o que é aquilo. Tira foto daquele Bota a luz, negócio. a luz alta, tira foto. Gente. Eu tô tentando entender a fisionomia desse bicho aqui Eu também. Porque o lobo ele tem 2 metros, né? O lobo, ele é um quadrúpede, né? O famoso bicho de 4 patas. Então ele teria que estar em pé pra ter 2 metros. Ele teria que estar em pé. Então ele seria basicamente um lobisomem. Pode Fala, ser. Seria não. um aspecto humano Olhos ali. vermelhos. E aí tem olhos vermelhos. Mas faltou um pouco mais de descrição do bicho que viu, né? Nossa, mas como ela conseguiu ver os olhos vermelhos? Que deve brilhar no escuro, né?
Será? Deve dar um... Não? Né, ela olhou assim, só viu um negocinho vermelho e apavorou. Então, eu só achei estranho. Achei estranho. Porque eu... Aí a mãe, que é sensitiva, né? Falou pra não sair de casa. Ela foi lá e saiu. Ouçam mães sensitivas. Ela foi lá e saiu. Ouçam as mães. Gente, pelo amor de Deus, eu não sairia. Nós temos mães sensitivas, mas aí, qual que é o objetivo desse bicho de 2 metros? Assim, pensando agora do lado do bicho aqui, que a gente tá, né? Estamos falando da menina, mas vamos pensar também. Ninguém pensa nele, né? Vamos trazer um pouco de representatividade também e pensar no bicho aqui. O bicho apareceu num terreno baldio. 2 metros. Apareceu pra ela. E aí depois ela foi pra um outro lugar e ele seguiu ela. Aí o namorado falou, shh. E aí tem aqui essa parte, ó. Meu namorado também. Eu me assustei, meu namorado também. Durou uns 10 minutos toda aquela situação estranha. Que situação estranha? Ela não descreveu. Eu acho e aí que quando gritar, passou, eu me né? acalmei. Mas passou o quê? O que o bicho tava fazendo nesses 10 minutos? Eu acho que ele assustou com ela. Tipo, o namorado assustou com ela, porque ela começou a gritar. Ah, entendi. Entendeu? Então pode ser. E tem um outro também, um outro ponto, que é, às vezes esse shh pode ser o namorado dela era o bicho de 2 metros. Ele era o lobo. Ele era o lobo. Que ele botou o dedo na boca dela e fez assim, ó. Shh. Mas aí você acha que, tipo, vamos trabalhar com essa teoria de que o namorado dela era o lobo. O lobo. E ele fez chill, ela gritou por 10 minutos. Aí você acha que depois de 10 minutos ela meio que superou, tá bom, namora o lobo mesmo. 2 metros de altura, quem não quer um lobão desse? Ela caiu na real e falou, gente, meu destino tá com esse lobo. Dirigindo o carro, tranquilo, pensando tudo isso enquanto dirige. Lobão de 2 metros, olhos vermelhos. Porque eu tenho uma história de ter visto coisa com meu irmão, já que eu já até falei no podcast lá, que me convenceram que era o meu cachorro de pé na janela. Porque ninguém achou nada. E aí, a única coisa que tinha era o meu cachorro. Não, mas vocês viram uma cara? Vocês viram uma cara de uma pessoa? Não, eu tive uma mão na janela. Uma mão. Tipo, a gente tava meu irmão numa bancada que divide a cozinha pra sala, só que a gente tava virado pra cozinha, pra janela da cozinha. Quantos anos vocês tinham? O meu irmão tinha 6 e eu tinha 14. E aí eu ficava desenhando com o meu irmão, Pokémon. Meu irmão pedia pra eu desenhar os Pokémon e eu ficava desenhando Pokémon pra ele. E a gente ficava na bancada ali. E aí de frente pra essa janela. E aí um dia à noite, a gente viu uma mão assim, ó, na janela, assim. Tipo, a mão bateu na janela e saiu, e sumiu. E aí eu e meu irmão, a gente viu a mão, tipo, os dois. Aí a gente abaixou pela bancada, saiu correndo, foi pro quarto. Aí falando pra minha mãe, tem alguém aqui, a gente achou que era um ladrão, né? Tem alguém aqui. Só que esse lugar onde ficava a janela atrás era onde ficavam nossos 2 cachorros, 2 boxers gigantes. Que geralmente latem, né? Pra qualquer tipo de coisa, principalmente um ser humano batendo a mão na janela. E aí tem um ladrão. Minha mãe falou assim, mas os cachorros não latiram. Aí na minha cabeça eu falei assim, mataram o nosso cachorro. Deram veneno pro cachorro e bateram lá. Porque era muito comum. Isso. Eu morava em sítio, né? Era muito comum a galera matar cachorro de vizinho com chumbinho. Os anos 2000 também eram fascinantes. Tentaram matar uma cachorra minha com chumbinho. E era isso. E uma das táticas que tinha pra assaltar a chácara era isso. Você jogava as coisas... Tinha 10 cachorros, os caras jogavam os bolinhos de carne com o chumbinho, o cachorro morria, eles entravam e roubavam. Acontecia muito. Daí eu já comecei a raciocinar isso e tal. E aí minha mãe ligou pro meu pai, que tava a caminho de casa. Meu pai tava de moto, não atendeu. Aí começou aquela... E agora? Meu pai vai dar de cara com o bandido. Aí ligou pra minha avó, que era vizinha, pra botar uma lanterna, pra, sei lá, fazer alguma coisa. Aí tinha um caseiro da chácara, foi acionado, desceu, andando. Vamos lá ver o que é isso aí. Foi lá, tranquilo. Suave, chegou lá, não tinha nada. Não tinha nada e os cachorros estavam dormindo. Não tinha nada. Nossa. Aí tirou as crianças, assim, né, E o meu cachorro era o Cachimbo, né? O nome dele era Cachimbo. Aí minha mãe falou assim, era o Cachimbo, chamando a atenção de vocês. Eu falei assim, mãe, não tem a possibilidade do cachimbo subir na cadeira, levantar as patas, e aí a gente viu uma mão. E era uma mão humana. Era uma mão mesmo. E era uma mão humana. Tipo, não pode ser que eu e meu irmão tivemos a mesma viagem. Tipo, a gente viu a mesma coisa. Será tipo, que não era o caseiro pregando uma peça? Ah, pode ser, hein? Por isso que o cachorro não latiu, você conhecia ele. Ou seu pai, porque ele não tava em casa.
Não, não é o pai. Até Não, hoje meu pai ele tinha chegou falado. Aí meu pai chegou de moto logo em seguida, e aí a gente falou, como é que a gente vai Depois, avisar né? meu pai que pode ter um bandido aqui em casa, e meu pai tá Eu entrando de acho que moto. foi o caseiro pregando uma peça nas crianças. Mas Será? ele veio Ou era um andando lobo? de longe, né? Ou era o lobo de olhos vermelhos. De 2 metros. Talvez Pode ele ser tivesse também. com os olhos fechados, aí por isso que vocês não enxergaram os olhos vermelhos e a mão. E aí é isso. Pra gente, a gente tinha uma pessoa lá. Pro meu irmão, ele já acha que era fantasma, já desistiu da hipótese de ser um ser humano, porque o cachorro não latiu. É. E minha mãe falou que é o nosso cachorro, que subiu um banco, ficou em pé e bateu na janela pra chamar a nossa atenção 10 da noite. Eu amei essa teoria do cachorro. Então é isso, o lobo pode ser qualquer coisa. Basicamente, pra qualquer chegar coisa. nesse... Talvez ser fosse o dois seu vagalume. cachorro que tivesse no terreno baldio. Então, dessa história. Podia ser Foi o cachimbo em pé. Era o cachimbo. É o cachimbo. Tá decidido, então Tá definimos. É o cachimbo. Mas se ela puder mandar depois aí o que aconteceu nesses 10 minutos, só pra gente... Eu fiquei muito curiosa. Pode dar uma Porque ela não explicada, fala. Nossa, eu queria muito saber. Vamos lá então, hein? Belíssimo título da história aí. Não sei quem fez, mas parabéns. Ninguém deu tchau pro Charlie. Que é Já tô um nervosa. difícil, ó. O tchau pro Charlie. Tem que Quem ter uma... é Charlie, né? Dá um medo. E Charlie é nome de espírito. E você vai ver isso na história. Porque eu passei o olho correndo aqui, porque eu tava com medo dela e já entendi o contexto. Olá, Mabê e convidados. Meu caso bizarro aconteceu enquanto eu ainda estava no colégio, que assim como Mabê, Carol e Bel, também estudei em um colégio católico de freiras, de mesmo nome no Tocantins. Meu colégio é um dos patrimônios históricos da cidade e é repleto de lendas, como a do Corredor da Morte, cemitério de freiras e etc. Mas Gente, outra coisa me assombrou. Normal. Tranquilo. Até aí. Umas lendinhas aí. Galera aí... Como é que é? Gente, Cemitério? É o Corredor da Morte, Aí Boa. já. Esse aí já. cemitério de freiras Tá. e etc. Tipo, aí vocês vão aí vocês E agora. muito o resto. mais. E muito mais. Muito Vai na de mais. vocês. Mas outra coisa que assombrou ela, não foi isso? Então vai melhorar muito a história. Teve uma época que virou febre a história do Charlie, por causa do filme que ia ser lançado em 2015, e meus colegas de sala inventaram de reproduzir. Ideia maravilhosa. Odeio Passaram essas a tarde brincadeiras, sempre inteira. Passaram a tarde inteira perguntando pro diabo do lápis: Charlie, você está aí? E nada do lápis mexer. Até aí, tudo bem. Quem nunca foi uma criança dos anos 90, início dos anos 2000, que não fez a brincadeira do Charlie? Sim, do copo, né? Do copo. Do copo. Como que chama? Aquele que faz assim. Eu tô muito tentando. Ele é assim. Ainda bem que tem vídeo assim. dessa vez aqui. Como? Ó, é um negócio que você compra na escola. Do compasso. 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 Do compasso. Eu amo assim, né? E eu tô assim. O negócio Não, é assim. assim. Expliquei que Esse nem. skatinho de dedo. Até aí, tudo bem. Foi quando chegou a última aula em que o professor faltou e deixaram a minha turma dentro da sala sem nenhum responsável. Entre parênteses, ela reforçou. Burrice. Nos filmes de terror acontece isso, né? Tudo muito propício, né? Para essas crianças fazer coisa errada. Eu estava perto dos meus colegas que estavam tentando invocar, entre aspas, o espírito. Tá aí que ela não acreditava até então. Botou aspas no invocar. Quando ouvi a seguinte conversa. Fulana, acho que ele não fala português. Sensata. Daí ela falou. Para, não. Charlie, are you there? Cara, isso foi muito E inteligente. o diabo do lápis mexeu pro yes. Não, mentira. Não. O Charlie tava em Tocantins de férias. Ele resolveu dar uma passada. Aí vamos lá. E foi pro yes, porque se tivesse sim ele não ia. Nem entender direito. Não. E não restou mais ninguém na sala. Todos saíram correndo, gritando, chorando. Ele tinha colegas espíritas e evangélicos fervorosos que sentiram o peso do ambiente. Arrepiavam e choravam com desespero, o que deixava tudo mais tenso. A coordenação foi chamada e o padre acionado. Gosto muito do padre acionado. O padre estava fazendo nada. Quando o padre chega. Quando Tocou o padre a sirene. chega pra mim. É que Aí fudeu. o padre botou a roupa dele, desceu o cabo do bombeiro e foi lá ver o que as crianças fizeram.
Fomos todos para a capela e eu rezei segurando nas mãos do padre, com toda a força que eu tinha. Ai, perdão. Tomei um belo banho de água benta e fui para casa. Nos recusamos a voltar a estudar naquela mesma sala. E o que me perturba até hoje, 7 anos depois, é não saber se tem que voltar lá para fechar algum tipo de portal. Sei lá. Beijos, pessoal. Aí você vê a diferença. Né? É por isso a que história tudo mais tá atual, como tá. Você vê que a galera já tem referência mais nova de filme de terror. Então ela lançou um portal. Lá na casa de 99, não tinha possibilidade de inventar um portal. E você sabe o que vai acontecer agora, né? Todos os colegas da sala vão morrer um por um. Gente, é óbvio. Mabê. É óbvio. E aí eu acho verdade. que vão... E aí 7 anos é um tempo bom, né, de filme pra morrer. 7 anos. Porque primeiro passa 7 anos e ninguém mais lembra dessa história. E aí, de repente, um morre. Aí, nossa, poxa, triste, morreu cedo e tal. Mas não vai, né? Não vai linkar com isso. Aí morre outro. Nossa, mas caramba, da mesma sala. Parece até a história do livro que você me indicou, do Harlan Coben, Até o Fim. Não é? É bem essa vibe? É bem essa vibe. É bem essa vibe. Olha lá. Uma coisa meio premonição. Era uma história real. Pois é. Mas o que mais me pegou aqui foi o lance da nacionalidade do espírito. Foi. Isso aí me pegou. É uma coisa que eu queria entender também, para as pessoas que são estudiosas aí. O espírito, pelo que eu entendo, ele fica muito preso em algum lugar onde aconteceu alguma coisa com ele, que ele tá ali preso àquilo. Quem assistiu aí a Ghost Story? Assistiu, Mabê? A Ghost Story? Assisti. Então é isso. Tá preso ali, é uma coisa que aconteceu. Ele não consegue se livrar daquilo. Uhum. O Charlie teria esse poder de ser um fantasma que pega Uber? Que pega Uber. E que pega avião? Tipo, eu posso estar num avião, por exemplo, e tá do meu lado um espírito? É que falam de alguém muito... Desculpa. Que morreu em Tocantins, tá no avião comigo, porque ele resolveu sair andando, aproveitar que não paga passagem e que ninguém vê ele. Olha, o espírito pode encarnar, né? O espírito pode possuir uma pessoa, então sim, pode pegar um Uberzinho em forma ali de pessoa, mas eu acho que tem muito a ver com a lei da atração, entendeu? Você tá chamando, você tá se esforçando, você tá falando a língua do cara. Entendeu? O cara não tava te ouvindo. Aí você foi lá e procurou a melhor maneira de falar com o seu público-alvo. Meu público-alvo fala inglês, eu vou falar inglês. Foi isso que eles fizeram. Eles buscaram... Eles pediram. Eles foram atrás, eles pediram. Eu fiquei muito em choque com essa sagacidade de falar a língua do Charlie. Fiquei, juro. Não, e essa menina aqui provavelmente foi a menina desacreditada na hora que falou isso, né? Ela começou a rachar o bico dela. Ela deve ter Até porque ela foi a única que ficou na sala, né? A galera correu, ela ficou assim, ué, gente. E uma outra coisa legal também é como a gente vê filme de terror e a gente sempre fala assim, caralho, como é que essa galera é burra? Jamais iam fazer isso aqui. Como é que a pessoa vai morar numa casa dessa? Como é que a pessoa vai querer invocar um espírito na sala de aula? Gente, pra quê? As pessoas fazem isso. As pessoas fazem. Porque são histórias reais, né? Mas eu fazia essas coisas aqui comigo, nunca aconteceu. Eu fazia essas coisas com os amigos da escola. Eu fiz a brincadeira do copo, né? Quando eu era mais criança, assim, tal. E rolou também. Mesmo, assim. Rolou? Rolou. O copo andou? Rolou. O copo andou. Só que assim, nunca dá pra saber, né? Se eu tava muito envolvida. E aí então, alguém fez alguma coisa. E eu não percebi, Será que você quis acreditar que ele... Mas na época eu tive um treco, assim, eu fiquei super nervosa. Assim, na dúvida, eu não prefiro não, entendeu? O copo tá ali, eu tô aqui, tá tudo bem. Mas dá medo? Não, dá medo. Mas eu fiz todos, eu fiz o do compasso, tudo que eu tô falando pra não fazer, eu fiz. Mas não acho que tem que fazer. É que eu acho que quando a gente quer acreditar, a gente acredita, a gente vê. É igual a minha família, uma época aí, muitos anos atrás, eu era adolescente, um tio meu tinha falecido, e aí teve um ano novo, sei lá, foi um ano novo que a gente foi pra praia todo mundo e tal, e aí revelaram as fotos, né? A gente tava vendo as fotos reveladas, aí alguém da minha família viu meu tio no fogo, no negócio do, sei lá, das velas. Tinha a imagem do meu tio. Aí todo mundo disse que viu. Eu fiquei assim, gente, cadê? Não tinha, era só um grande... Basta querer, uma né? grande labareda, um monte de fogo, assim, ó.
Aí eu comecei a ver, aí eu falei, tá, acho que tem um olho ali, mas não tinha isso. As Eu pessoas queriam amava ver. esse hype das pessoas aparecerem em fotos, porque não tinha Photoshop na época, não tinha internet. Então, tem uma foto impressa ali, tem um negócio? Tem. Então, vamos ver uma prova, né? E eu lembro muito do Gilberto Barros, que tinha do Sabadaço, na hora do almoço, o Sabadaço. quadro pra falar de coisas sobrenaturais. E aí ele mostrou, isso me marcou até hoje, a foto do velório do João Paulo e Daniel. Ah, é? Onde João Paulo está vendo o próprio velório lá em cima. Sim. Antes do Photoshop. Nossa, gente. Foi. Era um surto nessas fotos. Agora você falou disso aí, eu lembrei muito quando teve o incêndio do edifício Joelma. Que morreram muitas pessoas, né? Foi uma tragédia aqui em São Paulo e tal. Eu tô escrevendo um roteiro, inclusive, pra ter um episódio no Modos. E aí tem uma foto que fizeram porque fizeram um filme, né, dessa história. E aí tiraram foto de uma das cenas. E, cara, a galera jura que tem 2 pessoas que aparecem nessas fotos que são vítimas do incêndio, assim. E que todo mundo viu e tal, e vira aquela coisa toda, e todo mundo fala. Então esse negócio de foto realmente pegou, né? Porque tem as coisas da energia, né? Energia do lugar, sei lá. Tudo influencia. Bom, vou ler, acho que sou a próxima, né? A próxima história é Nunca Dê um Pedaço de Madeira a Estranhos. Me chamo Júlia e, primeiramente, preciso dizer que há exatos 5 dias eu comecei a ouvir o Modos. Não tinha o costume de ouvir podcast, estou totalmente viciada, passo o dia todo ouvindo e jogando paciência. Maravilhosa. Amo. No dia Aí, Paulo Guedes. Paulo Guedes. Faz alguma coisa. Coitada, será que ela não tá nas férias escolares? Fica aí a questionamento. Fica aí. Pois bem, no dia 1º de janeiro, como já é de costume, eu fui junto com os meus pais até a casa da minha avó para comemorar o Ano Novo. E lá a gente se encontrou com a minha madrinha, irmã da minha mãe e também filha da minha avó. Nestes momentos sempre surgem histórias de infância delas, e nesse dia não foi diferente. E o tema foi a vizinhança da casa que elas cresceram, que na época, há mais de 40 anos atrás, era uma região mais pobre de Curitiba e que ainda era cercada de mato. Só para contextualizar o quanto a vizinhança era um pouco excêntrica, vale falar que a minha mãe sempre contou que ficava triste porque os vizinhos ficavam roubando as coisas dela do quintal de casa. E teve uma vez que a minha madrinha lembra de estar se arrumando para ir para a escola e quando ela saiu do quarto para colocar o tênis, ela deu de cara com uma mulher dentro de casa. Uma mulher grande e corpulenta. Ela disse que se lembra até hoje do olhar dela vidrado, meio louco, que daí ela gritou e a avó apareceu na sala e expulsou a mulher de casa. Ou seja, é nesse contexto super legal que a minha madrinha resolveu revelar uma passagem da infância dela. Segundo a minha avó, ela era uma criança muito sociável desde pequena, conversava com qualquer um. E um dia, minha avó estava costurando em casa e minha madrinha estava no quintal brincando quando um homem desconhecido parou o carro em frente ao portão de casa. Desceu e começou a conversar com a minha madrinha no portão. E ele deu a entender que conhecia o meu avô e pediu para ela pegar uma madeira que ficava sobre o muro. Mas a minha madrinha disse que não poderia, porque os pais não deixavam ela subir ali, mas que dentro do terreno tinha outras madeiras que ele poderia pegar. E foi assim que ela foi buscar um pedaço de madeira no quintal, e quando ela foi entregar para esse estranho, no momento que ela estendeu o braço, o homem puxou o braço dela e usou a madeira para prendê-la pelo pescoço, como se fosse uma chave de braço. E assim ele começou a apertar o pescoço dela com um pedaço de madeira e arrastar para fora da casa, em direção ao carro. A minha madrinha falou que nesse momento ela começou a apagar, não se lembra exatamente como aconteceu, mas um vizinho saiu de casa gritando, empurrou o homem e mandou ele largar a minha madrinha. Isso assustou esse estranho, que não estava esperando que tivesse alguém ali por perto, então ele largou minha madrinha, entrou no carro e foi embora correndo. O vizinho ajudou minha madrinha a se recuperar e entrar dentro de casa para perto da minha avó na costura. A minha avó ficou muito brava na hora, e ela nem quis ouvir o que tinha acontecido e brigou com os dois. E foi assim que nesse ano novo eu fiquei sabendo que quase a minha madrinha foi sequestrada quando pequena. Isso me deixou muito pensativa na sorte que ela teve, nas perspectivas que essa história poderia ter tomado. Meu, essa história... Gente, que tática é essa da madeira?
Não, bizarra, né? Essa é uma história que a gente costuma falar aqui, que eu prefiro 1000 vezes histórias sobrenaturais do que essas histórias. Porque, meu, eu já fico muito tensa. Na hora, tipo assim, parou um homem estranho na frente da casa. Com uma criança brincando, eu já fico, tipo, apavorada. Não, e quem cresceu nos anos 90, né? A gente recebeu uma onda da nossa família do tipo, não fale com estranhos, sumiço de criança. Não anda sozinho, né? Sumiço de criança. O caso Evandro fala muito dessa época, né? Que em Curitiba, tinha no até sul, novela, era muito né? maior As ainda. mulheres pedindo para as mães, né? Que apareceram na novela, que os filhos estavam desaparecidos. Tipo, era um negócio que a gente... um homem estranho era tipo a figura mais amedrontadora da infância de qualquer criança. A Kombi das crianças. A Kombi, notícias populares, quando tinha essas notícias e tal, tipo, era muito bizarro, assim, você crescia com medo, né? Você crescia uma geração medrosa. E continua sendo, né? Acho que continua. A gente sempre tem que ensinar mesmo as crianças pra não falar sozinha, né? Acho que o mais importante é não falar sozinha, porque ela teve muita sorte. O vizinho viu. Muita. Né? Ela poderia ter matado ela, machucado, sei lá, fazer qualquer coisa. Nossa, que horror. Mas que bom que deu tudo certo, que tá tranquilo. Espero que eu ia pedir pra não ter história sobrenatural mais, já mudei de ideia. Não, é melhor, é melhor. Eu juro que eu prefiro as sobrenaturais. Que essas aí me deixam mais tensa ainda. O título é Vem Logo Que Tem Uma Alma. Me chamo Eliane e venho contar uma história que aconteceu comigo e com toda a minha família na década de 70. Nós morávamos no estado do Maranhão, em Vitorino Freire, só que não morávamos na cidade, morávamos afastados e na beira da rodovia. Morávamos numa casa de taipa bem pequena, mas que comportava eu e meus 8 irmãos. Nas férias escolares do ano de 1974, recebemos a visita de nossos primos, que vieram de outro município passar as férias escolares com a gente. Todas as noites, meus pais puxavam 2 cadeiras para a beira da rodovia e ficavam nos olhando brincar. Na noite do ocorrido, éramos 12 crianças brincando de pega-pega, quando minha mãe disse: Meninos, entrem que lá vem uma alma. Ninguém se importou e continuamos a brincar. Começamos a ouvir muito... Tranquilo. Começamos a ouvir muitos cachorros latir e a uivar e paramos para olhar de onde vinha o som. Quando o cachorro late, uiva, para algum lugar, tem que ficar atento. Isso aí é muito louco mesmo, porque a gente sabe o tipo de latido do cachorro. Quando é alguma coisa muito diferente, o latido é outro. Né? É muito doido. Olha aí. Ai, eu tô nervosa. Foi quando vimos uma mulher toda branca, flutuando a 1 metro do chão e muitos cachorros atrás dela latindo e uivando. Foi questão de segundos para todos entrarem correndo dentro de casa. Minha mãe e meu pai entraram e viram a visagem passar. No dia seguinte, quando minha mãe foi à igreja para círculo de oração que acontece aos sábados pela manhã, uma outra irmã da igreja disse que na noite anterior ela viu essa mesma alma. Saidinha, o tempo passou... Aparece pra qualquer uma agora. Pra qualquer um. O tempo passou, eu me casei e vim morar em Boa Vista. E certo dia, em uma viagem para a Venezuela, paramos numa padaria que ficava na BR-174. Quando eu ouvi 2 homens conversando, o dono da padaria falava que no dia anterior, ao abrir a padaria, ele viu uma mulher com as mesmas características que eu vi na infância. É isso, beijos. Gente, é tipo a lenda da loira do banheiro, né? Do espelho. Olha, primeiro assim, a sua mãe avisa que tá vindo uma alma, você continua brincando, gente. Mais uma vez, vamos ouvir mãe, né? Vamos ouvir a mãe. É sempre mais uma vez fica essa lição. Mas assim, a mãe falou da alma, com certeza um ditado, alguma coisa assim. Mas será que naquela época, sei lá, ela já tinha passado por isso? Por que ela falava, cuidado que lá vem a alma? Ela falou com uma certa naturalidade, né? Que me assusta um pouco também. Confesso que foi uma certa naturalidade. Tipo, lá vem a chuva, sabe? Tipo assim, lá vem a chuva, lá vem a alma. Tranquilo. Galera, tira a roupa do varal aí que a alma tá vindo, hein? A alma tá vindo. Talvez... E aí daqui a pouco tem uma alma flutuando ali. Talvez ali na rodovia tivesse muitas almas, ela já tivesse acostumada. Não sei. Acho que sim. Mas realmente nota uma naturalidade da mãe ali. Naturalidade da mãe. Que rodovia é isso, né? Rodovia é um lugar de muito acidente, geralmente acidentes trágicos, né? Que é o que
Dizem que vítimas de acidentes trágicos e tal demoram mais pra desencarnar, né? Porque elas não entendem, né, que elas vão morrer. Porque é um negócio muito, muito maluco. Então, pode ser que ali a alma é um negócio assim que vai passando, né? Mas eu sempre, quando alguém fala que é uma mulher de branco, me parece sempre um clichê, sabia? Eu tendo a desconfiar das histórias de mulher de branco. Não, que outra coisa que eu já ouvi também, eu já ouvi muita coisa, tá? Um monte de fifizinha. Porque de espírito também, eu sei todas as fofocas dos espíritos aí. Mas o que acontece é que a pessoa, ela não troca de roupa depois que morre. O espírito, né? Então, tipo, boa se você morreu aí. Se você morreu pelado, você vai ser um fantasma pelado, porque não tem como pelado. Depois de morto você ir no closet e botar uma roupa. Tá. Então, tem uma galera que, quando a mulher tá de branco, parece que é muito uma coisa pra assustar, que é do tipo... Ou pode ser que ela tava de branco mesmo esse dia, galera, tá tranquilo. Mas, se for era uma noiva que morreu, aí justifica estar de branco. Não, ela tava vestindo um vestidinho branco, ué. Um basiquinho? Verão. Um basiquinho. Verão. Mas isso que eu ia falar, na cidade que eu morei, Camanducaia. Morei numa cidade chamada Camanducaia. Vocês foram pra Minas Gerais? Vocês foram pra Monte Verde, não foi? Já? Não, a gente foi pra Camanducaia, sabia? Era Camanducaia, era Camanducaia. Então, morei ali. É uma cidade que tem 15 mil habitantes. E em Camanducaia tinha a mulher de branco, que era uma noiva, que aparentemente ela aparecia no morro. Os meus amigos viam, eu nunca consegui ver. Teve uma vez que eles estavam vendo, eu olhei pro morro e não vi. Mas, como Camanducaia, eu vi não, né? Eu comecei a pesquisar e fui atrás do chupa-cabras. Eu não duvido que a mulher de branco tivesse realmente passeando por ali. Até porque Camanducaia fica na rodovia, então é um ótimo lugar para um espírito passear, assim, se me permite esse comentário. Nossa. Não, mas eu jamais morreria pelada, então, porque aí as almas vai se encontrar, vão estar pelada, as almas vão se ver. As almas vão se ver. Inclusive, o filme lá, Ghost Story, é muito legal o lance do lençol, porque justifica ele parecer um fantasma estereotipado. Então, porque senão é isso, esse é um fantasma, tipo, de calça jeans, entendeu? Tipo, não é que você vira fantasma que de repente você é da família Addams. Você vira um fantasminha. Não, gente, você só morreu. Se vira aí, cara. Vai usar Gucci agora que morreu. Vai entrar na loja da Gucci, pegar de graça, não tem como. Não eu dá. quero estar bem vestida quando eu morrer. É foda, né? Porque você vai ter que se vestir sempre pensando que eu posso morrer hoje. Por exemplo, agora, você tá feliz bem, com essa roupa que você tá agora? Ai, não. Tô meio desconfortável, porque eu tô com uma bike. Então. E ela, assim, tá furada aqui na lateral. Dá pra ver um pouco da minha calcinha. Vai passar vergonha lá. Eu acho que... Se eu vou lá de alminha, a alminha vai flutuar por aí. Aí vão me ver. Rasgada na lateral com a calcinha aparecendo. Aí pega um pouco mal, né? Acho que não. Eu tô com uma calça de pijama que não tá combinando também com a camisa aqui. Eu vou começar a me atentar pra isso. Eu nunca tinha parado pra pensar na roupa. E eu acho que tem que o sapato também é importante. Porque se você tiver com uma chinela ruim, você vai ter que ficar pisando lá o tempo todo, né? Não sei se ainda Mas tem a minha dor. flutua. Flutua. O bom de flutuar é que você pode ficar descalço. Você não precisa... então, você não precisa nem usar aquele chinelinho nuvem. Maravilhoso. Sou eu agora? Me perdi. É o Moody, né? Sou eu, né? Então vamos lá para mais uma história aqui agora, um belíssimo título, que é o Medo de Cair de Moto e Ralar. Ludmilla. Mas eu vou fazer um adendo aqui, que a Lud estaria nesse papo aqui com a gente, que a gente acabou de ter, porque a Lud me falou que o novo medo dela é se acidentar e tá sem calcinha. Por causa de morrer? Pelo mesmo motivo. Não, pelo mesmo motivo. Mas você vai ter que ir pro hospital. Você vai pro hospital, vão te pegar. Você sofreu um acidente, vão te levar, você vai estar sem calcinha. Ou com uma calcinha feia. Mas se ela for fazer... Mas, por exemplo, se você acidentar e for fazer uma cirurgia, você vai ter que tirar sua roupa também. Vai, mas até lá, a calcinha né? feia eu entendo. Não, mas eu acho que é o medo de ser julgada por estar sem calcinha. Descobrirem que ela tá sem calcinha. Porque imagina, que horror pensar nisso. Eu adoro a Ludmilla, não quero que ela se acidente nunca, mas vamos
pensar aqui numa hipótese. Ela chega lá e fala, meu Deus, olha essa calcinha da Ludmilla, que feia. Ia ser mico, né? Ia ser mico. Acho que esse é o medo dela. Eu acho que ela tem Enfim, razão. Eu acho que ela tem razão, então. Eu acho que aí tá na mesma ideia do nosso papo. Então vamos pro caso, hein? Vamos. Olá, meu nome é Ludmilla. Pessoa não. Imagina. No episódio de Caso Bizarro que você fez com a Carol, ela pediu para contarmos casos bizarros de crime, sem ser com espíritos e etc. Então decidi escrever para vocês e vou tentar detalhar na melhor forma. Por isso vai ficar longo. Vou passar a barra de rolagem aqui, vai mesmo. Durante os anos de 2018 e 2019, fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de 2 anos. Durante essa experiência eu adquiri manias, medos e traumas que eu não tinha adquirido nos meus 22 anos vivendo no Rio de Janeiro, quando meu único medo era cair de moto e se ralar. Eu vivia com uma host family e minha casinha era na verdade o que eles chamam de tiny house. Eu morava no mesmo terreno quintal que eles, mas não na mesma casa. As casas dos Estados Unidos muitas vezes não têm cerca, mas no terreno que eu morava tinha por causa do cachorro dos meus hosts que vivia correndo no quintal. A cerca da entrada da casa era bem baixa, de madeira, e tinha um portãozinho simples. Logo vinha a casa principal dos hosts, que ficava centralizada no terreno. Para ter acesso à minha casinha, que ficava nos fundos, era só passar pelos corredores do lado da casa principal. Todo mundo captou aí o The Sims? Tá tudo certo, né? Me perdi um pouco, mas segue. Além disso, a porta da casinha ficava num deck de madeira bem de frente para a porta dos fundos da cozinha dos meus hosts, que era uma porta de vidro enorme. Agora eu realmente me perdi. Havia câmeras de... ela começou a detalhar... Vou explicar, porque ela mandou uma foto realmente do The Sims que ela fez. Deixa eu olhar. Ok. Você vê que tá bem... Como é que eu quero olhar? Gente, ela arrasou, né? Ela arrasou. Caraca, tiny house, deck... Tá, entendi. Então vamos lá. Além disso, a porta da casinha ficava num deck de madeira bem de frente para a porta dos fundos da cozinha dos meus hosts, que era uma porta de vidro enorme. Havia câmeras de segurança tanto na porta da frente quanto na porta dos fundos deles. E essa câmera dos fundos abrangia a porta da minha casinha também. Além disso, meus hosts tinham alarme na casa deles e todo dia armavam antes de dormir. Grande setup aqui, já entendemos toda... Como que funciona, né? Antes de eu morar nessa casinha, uma outra brasileira chamada Bia morava lá e me apresentou uma menina, a Júlia, a qual virei melhor amiga depois. A Bia voltou para o Brasil e nunca mais tivemos contato, mas ela conversava com os hosts. Algum tempo depois que eu estava morando lá, a Júlia me alertou para nunca deixar a porta da casinha aberta. Eu até disse, pra cima de mim, Júlia, kkkk. Sou cria do Rio de Janeiro e sempre li casos criminais. A última coisa que eu faria era deixar a porta de casa aberta. Achei estranho esse papo, né? Mas passou. Negócio que a pessoa não pergunta por que deixar aberto. Você fala assim, tá louca? Esquisito. Agora vai ficar bom, hein? Meses depois eu estava dormindo e acordei com um barulho de passos no deck de madeira. Já que tenho sono leve. Automaticamente entrei em pânico. Peguei um facão e ia ligar para meus hosts para verificarem na câmera de segurança quando percebi que era 3 da manhã. Preferi me certificar de que tinha alguém ali antes de ligar tarde da noite e ser um alarme falso. Eu fiquei imóvel por minutos até que ouvi o barulho novamente e percebi que era apenas a geladeira instalando. Fiquei rindo sozinha das vozes da minha cabeça, mas dormi com o facão debaixo do travesseiro por precaução. KKKKK. No dia seguinte, contei aos meus hosts e eles ficaram super preocupados, alarmados e nervosos. Disseram que da próxima vez eu deveria ligar, mesmo que fosse um alarme falso. Achei bem exagerada a forma como eles reagiram, mas deixei passar. Ela deixa muita coisa passar, né? Isso que eu ia falar, ela deixa tudo passar. Ela é uma pessoa que supera fácil, né, as coisas. Nossa, destemida. Rio de Janeiro, né, gente? Rio de Janeiro, brasileira. No meu último mês morando lá, antes de voltar ao Brasil, chamei minhas amigas lá em casa. Eis que depois de um tempo a Júlia me solta. Sempre quis te contar uma coisa que aconteceu assim que você chegou aqui, mas eu não queria te assustar. Posso contar agora que você tá indo embora? A fofoca pela metade quase matou a fofoqueira, né? Falei que ela não era esfinge para lançar enigmas e pedi para contar. Lógico que me arrependi, pois ela me contou que tinha um vídeo de uma mulher aparentemente drogada, segundo a host,
tentando abrir as janelas e portas da casinha e da cozinha dos hosts. Provavelmente ela queria invadir as casas, mas não deu certo, porque meus hosts e eu sempre trancamos tudo. Meus hosts pediram pra Bia, que pediu pra Júlia me alertar, sem contar a verdade. Eles temiam que eu ficasse com medo e fosse embora. E eu ia mesmo, kkkk. Minha paranoia não era tão paranoia assim. Não. Depois de saber disso, dormi mais 3 semanas com o facão debaixo do travesseiro até ir embora. Será que o meu sono era tão leve assim? Pois eu ouvi a geladeira, mas não ouvi a moça tentando abrir a porta e as janelas da minha casa. Fica aí o questionamento. Sucesso, Daiane. Meu Deus, Sério? Daiane. Que medo. Não, eu fiquei Eu passei por um negócio apavorada. parecido em Los Angeles. É isso que eu ia falar. Quer dizer, parecido. Conta Tem pra um negócio ali gente. que eu fui. Era a minha primeira viagem, assim, pra Los Angeles e com o tempo que eu fui trabalhar, né? Aí me mandaram, a empresa me mandou, né? Ela ia fazer várias entrevistas lá, ficar um tempão em Los Angeles. Primeira vez viajando sozinha, assim, acho. Aí era um hotel meio. Sabe aquela vibe de hotel de beira de estrada, tipo o Bates Motel? Uhum. Mas era em Los Angeles, tipo, numa rua movimentada, assim e tal. E aí eu lembro que tinha muito homeless ali naquela, né? Pessoas em situação de rua ali Sim. naquela região e tal. Beleza. E aí era um hotel que você conseguia entrar sem passar pela recepção, sabe? Tinha uma recepção. Tem vários desses hotéis que não tem nem a recepção, né? Mas esse hotel tinha recepção, só que você subia nos quartos, nas laterais ali normal, direto. Minha primeira noite, tá? Eu tô lá, eu já tava meio cabreira, minha primeira viagem, essa coisa do... Eu sou uma pessoa meio cagona, então essa coisa de... Cria do Rio de Janeiro, né? Que nem a Daiane falou. Essa coisa de entrar por fora, qualquer um entra, já tava nervosa. Aí, beleza, tô dormindo, 3 da manhã, começa a bater na minha porta, assim, tá, 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 tá. E eu, assim, fudeu. Aí eu fiquei assim, ó, fudeu. Que não era uma. Tipo, não era o cara da recepção, era uma batida muito forte. Querendo arrombar meu quarto. Eu falei, meu, fudeu, fudeu. Fiquei desesperada. Tinha um olho mágico na porta. Daí eu falei, vou ver, né? Fui, Pelo assim, amor de com muito Deus. medo. Quando eu olhei, tinha uma mulher batendo a cabeça dela na porta, assim, ó. Tá, tá, tá. Aí eu falei, pronto, tá, uma mulher Normal. possuída. Eu tinha certeza, absoluta. Ela tava batendo a cabeça assim, ó, possuída. E aí, sorte que tinha recepção, liguei e falei, ó, tem uma mulher batendo a cabeça na minha porta. Pelo amor de Deus, me ajuda. Imagina Aí ele falou assim, essa não, frase. Tem uma mulher batendo essa a cabeça na minha porta. Aí o cara falou assim, não, eu tô indo aí e tal, não sei o que. Aí eu fiquei, meu, assim, ó, pelo amor de Deus. Aí eu, que sou fofoqueira, né, não perco uma fofoquinha, fiquei ali de no olho mágico, assim, ó, só de olho, pra ver o que ia rolar. Aí eu só vejo o cara pegando a mulher, assim, levando ela, arrastando ela. Aí ele não me ligou de volta, eu falei, pelo amor de Deus, fofoca pela metade mata a fofoqueira. Liguei lá e falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, acho que ela tava muito louca e errou o quarto. Mas não sei, foi muito... Cara, muito Olha. estranho. Se fosse isso, ele Bater teria a levado ela pro cabeça. quarto dela, né? Não ia pegar uma mas hóspede desse jeito. E é muito estranho. Ela devia estar, assim, realmente, então, em outro planeta, né? Pra bater a cabeça, Sim. achando que é o quarto dela. Vamos pra última história, gente. Que é uma história tensa, tá? Que é uma história, assim, que eu deixei de propósito pro final. Ah, meu Deus. Ai. Que se chama... Ai, Mabê! Hoje a Valéria não vai dormir. Mas eu queria dizer que nem a Valéria, nem o André, nem a Foquinha. Ninguém vai dormir. Hoje ninguém vai dormir, tá? Eu te odeio, Mabê. Ai, Mabê, não faz isso com a gente. A gente tá dormindo separado. Não, tô brincando, eu tava muito aqui agora, juro. falando amenidades pra tentar tirar o clima, das esquecer da história. Não, Los Angeles ali, ó. Aquela ruazinha à direita ali, tem um restaurante, menina, que tem um nhoque. Meu Deus, eu sou cagona. Mas vamos lá. Amenidades eu do sou nada, cagona, hotel vamos lá. de Los Angeles que a gente vai morrer, né? Sem as amenidades. Mas vamos, não, eu tô brincando, a história é tranquilinha. É quase tranquilinha. Vamos lá. Sou Valéria, de Minas Gerais, e São Paulo, a depender da época. A história aconteceu por alguns anos nos 2 estados. Eu sempre fui fã de filme de suspense, e no auge da adolescência, eu e meu primo resolvemos alugar alguns filmes na locadora e fazer um dia inteiro de maratona. Quando chegou 4 da tarde, era a vez de Exorcismo de Emily Rose. Deus Só me que livre.
a gente achou, né, ninguém aqui é bobo nem nada, deixamos para a sessão matinê. Ao terminar o filme, ficamos muito mexidos com a argumentação final da advogada. Quem assistiu sabe. E a minha tia, que é super católica fervorosa, chegou nesse momento e assistiu também. Então perguntamos a ela, você acredita? No demônio, no caso. Ela prontamente mandou um, eu não acredito só em Deus. E aí, para quebrar o climão, resolvemos tirar o DVD e colocar Instinto Selvagem. Eu amei que eles foram. É isso. De Exorcismo de Emily Rose. Nada a ver. Pra um soft porn, né? Praticamente. E Total. colocar Uma Instinto estratégia, né? Você bota no meio Apesar ali, que Instinto é Selvagem um pouco de droga. também tem um crime, né? Que é um crime O quê? maravilhoso. Instinto Selvagem também tem crime. Ah, mas é o triturador de gelo. é o crime sexualizado, né? É um Aí crime você- do bem. É um crime do bem. É, Gente. porque é isso, você aluga o filme da Emily Rose e um ali pra dar uma amenizada. É um pouco de salada e um pouco de Um droga. pouco de droga. Exato. É isso. Uma boa duplinha. Quando meu primo abriu a portinha do DVD, nada. Não tinha nenhum CD lá dentro. Ele me olhou muito tenso, porque foi logo depois da fala da minha tia. A gente apertava play e o filme rodava, mas lá dentro não tinha DVD nenhum. Depois de passar muito tempo e começamos até a pensar racionalmente, desligar o aparelho de DVD, fuçar e tal, notamos que o disco estava preso no teto do aparelho. Normal. Normal. Depois de usarmos ele o dia todo normalmente, e logo depois que aconteceu uma coisa dessas, até aí tudo bem. Ficamos um pouco ressabiados, mas seguimos assistindo High School Music da vida para dar aquela aliviada. A gente queria varar a noite vendo o filme, porque aqui em Delfim Moreira... Delfim é do lado de Itajubá, onde eu nasci. É importante? Não, mas enfim. Em Delfim... Gente, Delfim Moreira deve ter umas 200 pessoas, falando sério, é uma cidade muito pequena. Eu ia ficar apavorada. Em Delfim Moreira, o sino da igreja badala com as horas e ninguém queria estar acordado sozinho para ouvir o sino badalar 3 vezes às 3 horas da manhã. Sino pra mim acabou. Sino acabou, gente. Não, Sino gente. de cidade Sino pequena. acabou. Às 3 da manhã, que é o horário do capeta. Não, depois dessa história aí... É. Mas assim o fizemos. Depois disso, eu comecei a acordar todos os dias às 3 da manhã sem motivo algum. E era um tormento. Isso durou meses. Até que eu fui esquecendo com o tempo. Corta para. 2 anos depois, eu e meus amigos resolvemos assistir novamente, por indicação minha, O Exorcismo de Emily Rose. Puta, Não, gente, não entendeu por nada. quê? Por quê? Ao invés de ir pro A Instinto vida Selvagem... dá sinais. A vida dá sinais. Por que não foi pro Instinto Selvagem? Não, foi pro Exorcismo de Emily Rose. Não sei onde estava com a cabeça. Assistimos e o pesadelo voltou. Novamente comecei a ficar sem conseguir dormir. Ou melhor, dormia e acordava sempre às 3 da manhã em ponto. Ou faltando 5 minutos. Um terror Deus. psicológico, a ponto de eu começar a dormir com meu pai por meses. Até que, como da primeira vez, com o tempo passou. Passaram-se muitos anos e eu prometi ficar longe desse filme para sempre. Mas eu me mudei para São Paulo e já na minha vida adulta, na era da internet, comentei com uma amiga do trabalho, um dia que ela me visitou para apresentar a filha recém-nascida, o quanto esse filme me perturbou e que existiam áudios e fotos do exorcismo real na internet, mas que eu nunca tinha tido coragem de ver ou ouvir. E foi então que essa minha amiga me convenceu a mostrar para ela, com a bebê no colo, gente. Quem faz isso? Pelo amor de Deus, gente. E como... Tortura. Onde vai acabar isso, Gente, tá na metade desse. E como uma forma de achar que superaria, coisa boba de adolescente, assim o fiz. Ela foi embora, eu continuei em casa de boa, mas ao anoitecer eu adormeci no sofá assistindo televisão. Foi então que eu acordei assustada com um barulho super esquisito. Meu sofá era de canto e ele parecia estar se movendo. Olhei para a TV e no painel estava 3 horas da manhã em ponto. Achei que era um sonho. Respirei.
mas o barulho voltou a acontecer. Então, eu gritei o meu pai, que veio correndo do quarto assustado, perguntando o que tinha acontecido. Eu apontei a tela da TV, ele viu o horário marcado e falou bravo comigo. Vai começar com essa bobeira de novo? Eu disse que tinha um barulho no sofá e ele não acreditou. Até que o barulho aconteceu novamente. E dessa vez, ele também ouviu. Com ele lá. E dessa vez, ele também ouviu. Então, ele também se assustou e começou a arrastar o sofá. E foi então que, do nada, sai de trás do sofá um gato. Andando. Um lobo. E corre pela cozinha. Mas ela fala, né, que ela gostaria de abrir um parênteses, que ela não acredita em superstições bobas com gatos pretos, porque o gato era preto, mas que foi o que aconteceu, assim, que ela ama gatos pretos, mas foi o que aconteceu no dia. Quis militar no meio da história sobrenatural, deixar claro que a cor do gato não justifica a superstição. Tá correto, anotado. E aí ela mandou, até hoje não sabemos como ele entrou, ou mesmo saiu, e se não tivesse meu pai de testemunha, eu ia achar que era loucura da minha cabeça até hoje. Mas até aí, tudo bem. Tudo. Tá caminhando pro final. Tranquilo. Recebemos uma visita em casa de uns amigos. Então meu pai começou a contar o que aconteceu, porque mexeu muito com ele. Porque antes ele desacreditava. Mas quando aconteceu a história do gato, ele começou a acreditar em mim. No que acabamos a história, o meu pai veio do quarto, enquanto a gente estava na sala. E ele vindo até a cozinha, eu falei, apaga a luz, né, do quarto que ele tinha deixado acesa. Ele virou para trás para poder fazer isso e a luz apagou sozinha. Todos que estavam na sala ficaram Alexa, né? boquiabertos. Até hoje, não sei se foi coincidência ou não, mas esse filme nunca mais foi visto e esse assunto nunca mais comentado. Até hoje neste meio. Que Deus tenha piedade de mim essa noite. Beijo pra vocês e parabéns pelo trabalho. Gente do céu. Gente. Mas ela é muito insistente. Ela é insistente. E o título dessa história é maravilhoso, que ela colocou assim, 15 anos sendo perseguida pela Emily Rose. É você que tá perseguindo a Emily Rose, gata. Eu acho que ela foi muito insistente, entendeu? Porque assim, na primeira, eu tenho esse trauma com o Exorcista, passei por coisa parecida de ficar com muito medo e não ficar desesperada e tal. Aí eu lembro que minha mãe falou pra eu ouvir uma música, e aí eu tava com o Discman, e aí eu coloquei o CD da Alanis Morissette MTV Unplugged, o acústico. Botei, e aí eu botava no meu Discman lá e apertava, assim, eu ouvia, assim, a Alanis apertando meu ouvido, sabe assim, do tipo assim, não quero ouvir mais nada além dela. E eu não dormia. Só que é acústico, então dá mais medo, né? Porque é o violino, aquela coisa. E aí, gente, foi só me traumatizando cada vez mais. Eu só sei que eu não consegui nunca mais na minha vida assistir nem o Exorcista e nem ouvir o CD da Alanis Morissette. Acabou pra mim. Sério? Nunca mais. Juro, amiga, nunca mais. Ai, tadinha da Alanis. Nunca tá aí, mais. por isso que acabou, aí... por isso que a Alanis caiu no descrédito aí, ó. Icônica. Qualquer parou de ouvir ela. Mas aí, gente, é isso, eu nunca mais. E aí, vivo bem, entendeu? Porque eu superei. Agora, vai lá eu ver de novo o Exorcista, vai dar ruim. Vai lá eu ouvir o MTV Unplugged da Alanis Morissette, vai dar ruim. Então, assim, cara, pra insistiu, chamou. Exorcismo é um bagulho que me pega mesmo assim. Eu posso ser cético em várias coisas, brincar e tal, mas é um negócio... Eu já me peguei viajando naqueles vídeos do treinamento dos padres lá no Vaticano, sabe? Sim. Mas você já viu um exorcismo na janela da eu frente? Já vi. Você já viu um exorcismo? Já vi um exorcismo sozinho em casa e meu gato... Foi a primeira vez que eu vi ele miar daquele jeito e ele que me avisou. Mas você tava tendo exorcismo do outro lado. No sítio? Não, Santa Cecília. Porque se eu visse um exorcismo no sítio, acho que eu desmaiava. Eu nunca mais vou daí. Santa Cecília, foda-se, eu agarrava no cachimbo e nunca mais soltava. E Santa Cecília só na quinta-feira normal. Eu tenho duas histórias. Tem essa do exorcismo que eu vi pela janela, que eu presenciei. E que eu tava sozinho em casa e era meia-noite em ponto que aconteceu. Essa é a sinistra. Eu imagino. E tem o meu irmão que tava ficando com uma menina possuída. Mas enquanto ele tava ficando, ela tava possuída. Só que ele não sabia que ela era.
Eles foram... O meu irmão... Ó, depois você checa se pode contar. Não sei se seu irmão vai querer que conte. Não, mas isso aí eu vou contar só sério. A logline. Não, eu vou... Isso aí eu lembro que uma vez... Eu lembro que uma vez a gente queria contar no podcast, ele não. Ele falou, acho que não era... A gente quis contar, ele não quis contar porque ele tava com medo. Mas era medo de reviver a história. Ah, tá. Mas eu não vou dar detalhe. Vou só contar o contexto. O meu irmão ficava com uma menina. E aí, eles foram viajar no Réveillon. Vários amigos, várias meninas. E aí, essa menina foi junto. E aí, chegando lá, uma amiga dela avisou ele que ela tinha algumas coisas e tal, que ela era muito sensitiva e não sei o quê. E que ela... Às vezes, quando ela bebia, ela se tornava outra pessoa e tal. E aí meu irmão falou assim, normal, né? Tipo, todo mundo que bebe, tá tudo bem, tranquilo, tá, não sei o quê. Aí disse que a menina, no primeiro dia, vai fazer churrasco à noite, tá, não sei o quê. Daí a menina, tipo, ele falou, tomou uma cerveja. Que, tipo, não aconteceu nada mais que isso. E falou que a menina começou a modular a voz diferente. E aí ele tava com ela mais tempo, né? Começou a modular a voz diferente. Começou a gritar, começou a berrar, começava a correr em círculo em volta da churrasqueira. E aí ele lembrou da menina falando no começo do dia, ela até meio sensível, né? Ela tem as coisas dela, né? Não sei o que, ninguém nunca falou. E aí o meu irmão ficou assustadíssimo, ele é muito cagão, ficou assustadíssimo. Falou, cara, a menina que eu tava beijando faz 10 minutos, agora tá gritando e rodando na churrasqueira. Daí ele e o melhor amigo dele dormiram na casa de piscina. Eles fugiram, entraram na casa de piscina, se trancaram e só saíram de manhã. Meu Deus. E aí meu irmão arrumou a desculpa e foi embora da viagem. E aí a minha história do exorcismo é que eu morava na Santa Cecília e aí, tipo, atravessando a rua tinha um prédio com vários apartamentos com umas varandas que dava a volta, assim, sabe? Faz a curva junto com a rua. Tipo, a varanda fazia Sim. Quase um U ali, né? Mas é mais pro lado, assim. E aí era uns apartamentos antigaço, assim, Santa Cecília, né? Aqueles prédios antigos e tal. E aí, bem de frente pro meu andar, a janela do meu andar, dava pra uma casa, um apartamento, que tinha essa varanda. Só que sabe aquele apartamento que você nunca vê ninguém? Tipo, parece que não mora ninguém. Sim. E eu sempre tava ali, né? Fifizinha, olhando a rua, olhando o bairro e tal. E nunca vi ninguém. Aí, uma vez, eu vi a luz acesa e vi, tipo, sabe quase um santuário, assim? Tipo, essas coisas de velho. Sim. Tem umas fotos antigas, tem umas velas, tem umas coisas assim. E bem a luz que tava acesa desse lugar era esse lugar. Aí eu falei, puta, deve morar uma véia aí. E ela deve ser muito apegada a alguém do passado aí, porque tem muitas fotos em preto e branco ali. Tudo bem, vou ficar espiando às vezes, né? E aí, tipo, era isso. Tipo, tinha uma cadeira, um santuário. Era tipo o que dava pra ver. Passou, nunca mais liguei, nem nada e tal. Aí um dia, tava jogando videogame, meia-noite, com um fone de ouvido. E aí o Mazarop, meu falecido, começou a chamar minha atenção muito, assim. Tipo, ele não fazia isso à noite. E aí eu tava jogando videogame, meio puto, né? Tipo, caralho, Mazarop, sai, tipo, deitando em cima e tal, não sei o quê. Aí ele subiu na mesa, que ficava na frente da janela, fez uma pose, assim, meio esticado, assim. Olhou pra janela e começou a miar. Mas um miado, assim, ó. Eu tava de fone. Aí eu tirei o fone e falei assim, caralho, Mazarop, o que foi? Ele miando. Aí quando eu abri a persiana, tava uma festa na varanda, lá dessa varanda que não tinha ninguém. Várias pessoas de branco na varanda. E no centro uma mulher com voz de homem, ameaçando todo mundo e falando que ia matar um por um. E que não adianta, vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem. Vocês não vão me tirar daqui. E não sei o que. Aí eu olhei e falei assim, cara, o que tá acontecendo? E aí eu olhava os vizinhos de baixo e de cima, todo mundo na varanda tentando olhar, só que não dava, porque a varanda era meio comprida. E aí, tipo, os vizinhos pra cima, os vizinhos pra baixo, e eu de frente, assim, ó. Nossa. Aí eu comecei a ficar... Aí eu ficava no cantinho, camarote assim, né? Ali. Não, de camarote. Nossa, que medo. E aí começou. E aí vinha o cara, botava a mão na cabeça, ela vinha dar um tapa. E não sei o que. A mulher, tipo, ela era muito... Mas era um padre? Parecia ser um padre?
Não, parecia meio que uma galera do candomblé, sabe? Tipo, a galera tava toda de branco, eles estavam com uns cantos, sim. umas coisas ali e tal. E aí, naquele quartinho que tava aceso lá, tinha uma senhorinha lá meio rezando nesse canto aí, sentada numa cadeira, meio distante. E o bicho pegando na varanda ali. Gritaria. E aí, aquela risada que você vê que você acha que é fake. Rindo, gargalhando na cara das pessoas, e as pessoas tentando segurar ela. Aí conseguiram prender ela meio assim, e começaram a botar a mão na cabeça dela. Começaram a falar umas coisas, ela ria, tipo uma voz grossa. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Dá Não precisa ela tá fingindo isso, sabe? Não tem ninguém filmando, não tá acontecendo nada. E aí eu fiquei, tipo... Aí foram 15 minutos, assim, que durou 8 horas pra mim. E aí conseguiram levar ela pra dentro, aí fecharam todas as portas, fecharam todas as persianas, e aí eu nunca mais soube de nada. Mas aconteceu na minha frente. E você dormiu normal no dia? Não, essa noite eu não dormi. Eu liguei o videogame de volta, liguei o rádio alto, e falei, agora eu preciso desaparecer aqui. Eu não ia dormir por dias, eu ia ficar muito nervosa, vizinha desse apartamento aí. E eu ia ficar curiosa, é que era, tipo, tinha a rua de distância, pra saber o que né? aconteceu. Eu também ia ficar. Tem isso. E o bom é que tinha a rua de distância. Então eu tinha uma distância ali, tipo, não era colado, né? Então eu tinha um distanciamento ali que, tipo, tá ali, mas não tá tão não vai perto. pular de uma varanda pra outra e me pegar. Eu acho. Gente, olha... Clima bom, né? Clima bom, clima tranquilo. É com esse clima que a gente encerra, a pior história. Né, gente? Não, perfeito. O André a pior história. Depois da Emily Rose por 13 anos, eu acho que fechamos aí com... Nossa. Com chave de ouro. Nossa. E, Mabê, você sabe que eu já contei essa história no podcast, tipo, a gente sempre tem essas histórias, contei a história do meu irmão já e tal. E aí, os doninhos, agora, eles ficam assim, tem que ter mais sobrenatural, mais coisa sobrenatural. Assim, mano, vocês acham que acontece o que na nossa vida, sabe? Faz 10 anos que aconteceu isso, sabe? Não é que todo mês... Galera, vi aqui um negócio... Olha, desculpa, mas literalmente um cheque escapou aí de você ano passado. Então eu acho que talvez... não sei, eu acho que tem uma coisa aí. Eu acho que é com o André. Então a gente vai... Né? Vamos fazer a brincadeira do compasso essa semana. E semana que vem a gente chama a Mabê pra fazer um episódio de Donos da Razão especial sobrenatural. Gente, eu quero. Me chama mais. De novo. E só com fantasma, fantasma que fala português, hein? Porque o meu inglês não tá muito bom, não. Esse negócio é que eu não sei falar espanhol, inglês, dá pra falar umas coisas. Mas aí tem que ser o fantasma português mesmo, né, gente? Pra nos entender já. É isso. Boa. É isso, gente. Gente, obrigada pelo convite. Obrigado a você. Conta um pouquinho aí de vocês, conta as redes onde encontrar vocês, os podcasts. Mas só queria realmente agradecer por vocês terem topado. Vamos fazer mais vezes, porque a galera já pediu muito essas reações. Não volto mais. Ai, que medo desses casos. Eu não volto mais. Achei que era outra chamou coisa. O casal mais cagão. Mabê, obrigada. Já tava com saudades. Sempre que quiser chamar a gente. E tem que ir no Donos de novo, que os doninhos amam esse feat. E é isso, a gente tá no Donos da Razão, em todas as plataformas aí digitais, gratuitamente. Eu sou a Foquinha em todas as redes sociais, né, Moody? É isso, agora é nosso bordão. Eu sou bordão. André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. Não falo de fantasma, só de Big Brother, tá? Então já saiba aí antes também. Então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Beijo. Durmam bem. Durmam bem.